fazer um vídeo meio Maqui Fala, para compartilhar com vocês as coisas que eu e a Aninha, já conquistei praticando o meu Pilates aqui. Mesmo não fazendo, vou explicar para vocês como é que eu pratico o Pilates. Eu não pratico como vocês praticam em casa, como vocês praticam no estúdio, né? Eu sou professora, né? Eu sou professora de Pilates. Então a minha forma de fazer o exercício nem sempre é fazer sequencial como vocês fazem. Pelo menos 7, 8 até 10 exercícios. Eu não faço isso. O que eu faço, né? Eu pego um exercício e vou fazendo ele mais vezes durante a semana, porque eu preciso executar enquanto eu anoto cada uma das dificuldades que eu tenho no exercício, para eu conseguir ir buscar o que eu tenho que melhorar, né? Quais exercícios eu tenho que fazer a parte, porque é isso, tá? A gente vai pegar um exercício do Pilates, vai quebrar ele em 10 partes, para que você pratique as 10 partes para chegar nesse aqui, no MESH 34. Então tem que pegar um do MESH 34, executar ele, anotar o que precisa ser feito, para eu treinar e bolar um esquema de aula para você fazer a melhor aula possível e chegar na meta do que você precisa para melhorar o seu corpo e do que eu, como professora, quero de melhor para você. Mais ou menos é isso, tá? Um pouco confuso, a minha cabeça é um pouco confusa, então assim, é a vida, né? Para eu chegar nisso tudo, então eu preciso, obviamente, passar manteiga de cacau, que a boca tá ressecada. Eu tenho rinite alérgica. Hoje, uma vez eu passei com o otorrino, foi esse o diagnóstico que me deu. E a minha rinite alérgica, ela é de alergia a pó, pelo de gato e cachorro. E eu moro em Monticello, Minas Gerais, onde a gente trabalha muito com tricô, então o que mais tem aqui é pó, certo? Então a gente mais tem aqui é pó de tricô. Segundo, o tempo tá seco, então o que mais tem é pó no ambiente quando anda. Então, assim, a gente limpa o tatame, de tarde tá sujo de novo, porque tem pó, não tem o que fazer. Eu tenho gato e cachorro. E a minha gata dorme comigo. Então assim, eu acordo com os pelos no nariz, eu levanto com os pelos no nariz, nossa senhora. E ela faz... Como chama aquilo de afofar? Então, ela fica afofando meu cabelo. Então, eu acordo com isso aqui por nó. Então, eu preciso levantar, preciso molhar o cabelo, mesmo desse frio, cachear tudo de novo, porque ela consegue destruir meu cabelo durante a noite. É mania de gato, né? A vida. Então, eu só vou conseguir melhorar isso aqui quando eu não tiver bicho nenhum em casa. Só que assim, possível. Quase que é missão impossível não ter bicho em casa. Vamos lá. O que é isso? Minha ordem de compreensão errada. Espera comigo. Eu botei aqui 6 benefícios que eu consegui. Vocês falam lá no começo, não? Esqueci. 6 benefícios que eu já consegui dentro do Pilates. Na minha vida, mesmo praticando de uma forma diferente do que vocês praticam. Então, vocês podem ver aqui. Mesmo eu não praticando da forma que vocês praticam, eu consegui benefícios. Imagina você que pratica ele na frequência e no jeito correto de ser executado, né? Com começo, meio e fim. Eu não faço assim. Eu pego um exercício, destrincho ele, faço do meio pro final, do fim pro meio, nossa senhora, é uma bagunça. Mas assim eu consigo organizar o negócio, saber o que eu preciso melhorar em mim e nos outros. Primeira coisa, então, agora vou falar a primeira coisa, mobilidade. Eu sempre fui uma pessoa móvel desde criança, acho que eu nasci com um pouco mais de mobilidade com os outros. Eu me lembro de criança, eu entrando dentro do capela da janela, pelo porta-malas, então assim, eu tinha mobilidade, eu sempre tive. Mas você vai crescendo, você vai parando de mexer, né? De executar as coisas, de se permitir ser criança. A gente deixa de se permitir ser criança, né? Por um lado é muito bom, porque a gente é mais criança, né? Somos adultos. Por outro lado, você deixa de experimentar coisas novas para o seu corpo se desenvolver, o que é muito errado, né? A gente começa a trabalhar, vive em função do dinheiro, aí você vai dizer assim, nossa, mas tudo vai dinheiro. Nem tudo, cara. Tem YouTube, tu pode pesquisar no YouTube uma Austrália ali e praticar em casa. Ah, eu não tenho ânimo, não tenho vontade. Cara, se vira. Tu quer? Se vira. Então, mobilidade é uma coisa que eu sempre tive, mas que eu perdi conforme eu fui crescendo, deixando de movimentar, fazendo só o básico. Só ir e vir, ir e vir, ir e vir, ir e vir. E aí eu tenho um fator contra mim, né? Porque fecha o negocinho. Eu sou tímida, pode não parecer, mas eu sou tímida. Para algumas coisas eu sou muito tímida. Então, eu não gosto
gosto de ir em lugares que as pessoas ficam esbarrando em mim, tocando em mim, não gosto que toquem em mim, me incomoda. Eu preciso melhorar isso, obviamente, mas nesse momento eu não consigo, eu não gosto. Eu não gosto de som muito alto em ambiente, de gente gritando no ambiente. Nossa, a minha ex-amiga, né, agora ela tá mais conversando comigo, então não considero mais ela minha amiga, né? Ela não é mais, não conversa mais comigo por culpa minha mesmo, tá? Eu sou muito grosseira no jeito de lidar, e eu acabei sendo grosseira com ela num assunto que não era da minha conta, né? Que ela partilhou comigo, você diz que ela ficando quieta, né? Aquela história, você escuta. Tem horas que tem que só ouvir e não dá nenhuma opinião, né? Mas eu, que tenho boca grande, não consegui, acabei sendo grosseira na opinião. E ela não gostou, obviamente, porque é um assunto que machuca ela. E aí, tipo, assim, no dia seguinte pedi perdão, tudo, pelo que eu fiz, mas ela não me perdoa, né? Ela disse perdoada, mas não falou mais comigo. Então, eu entendo que ela não quer mais contato comigo, tá tudo certo, tudo bem. Machuca, sim, né? E quando ela fez isso comigo, eu perdoei e a gente voltou a se falar. Quando é com ela, aí não pode, mas enfim, né? Não é uma faca de dois gumes. O gume é com um lado só, o outro lado não tem, né? Beleza, toca a vida, bora. Então, o que eu ia falar? Por que eu falei isso mesmo? Eu tava falando de sair de casa, né? Esqueci o que eu tava falando. Nossa, cara. Enfim, eu só sei que eu não gosto de sair de casa, não gosto de pessoas perto. Ah, a gente foi num churrasquinho ali no centro, né? Ali em Manicel, e tinha gente falando alto, gente gritando. Eu não gosto. Só ambientes que eu não gosto de estar. Então, pra mim, é muito difícil me expor, né? Eu nem sei por que eu falei. Corta. Volta lá. Mobilidade, certo? Eu ganhei mobilidade. Apesar de eu já ter mobilidade, eu ganhei mobilidade trabalhando o Pilates. Certo? Eu tô entendendo que eu ganhei mobilidade, apesar de eu já ter. Porque assim, ó, eu tenho, mas a gente tem. Se você não exercita, você perde. Ou ela fica, sabe, condensada, presa. Conforme eu fui praticando o Pilates, eu fui me sentindo mais solta. Então eu consigo ir até o pé com facilidade. Ainda sinto alongamento, obviamente, né? Minha perna não tem um bom alongamento. Eu ainda sinto, mas já ganhei um pouco mais de perna. O que é difícil pra mim hoje em dia? Difícil pra mim hoje em dia é a minha torácica. Ela é muito tensa, ela é muito dura. Então, exemplo, aquela ponte invertida, que é a barriga pra cima, eu não consigo fazer. Porque a minha torácica não vai, eu não tenho força pra ir. Tenho pesquisado e anotado pontos para eu conseguir melhorar. E esse aí é um exercício que eu quero muito ganhar, né? A ponte invertida. Mas é um papo uma outra hora, certo? Número 2, a execução das coisas. Pode parecer uma besteira nessa cara, mas tipo, execução. Vou andar. Andar é andar. Todo mundo anda. Qualquer idiota anda. Só que assim, a gente anda, aí o andar vai depender muito da sua vida. Exemplo, eu tenho uma aluna aqui que ela sofreu com dores na lombar e no quadril durante muito tempo. Por quê? Porque ela tem uma artrose em lombar e em quadril. E dói muito, entende, essa artrose. Então, ela acostumou a andar de um jeito mais duro, mais quadrado, onde ela não mexia tanto o quadril para não doer. Mas aí, tipo assim, ela tá comigo há 2 anos aqui no Pilates. Eu não consegui ainda eliminar o que ela sente da lombar mexendo, mas as dores, a gente já chegou a 90%, assim, sem dor. Falta só 10% que a gente consegue eliminar o resto. Mas o andar dela continua um andar de dor. Então, por exemplo, ela foi numa festa, colocou salto alto e tirou, não teve coragem de ir com o salto porque ela se sentiu andando esquisita. Então, a execução das coisas melhoram com o Pilates. Por quê? Porque no Pilates, se você fizer, claro, se fizer assim com um profissional bom, obviamente, né? Você vai aprender também alguns macetes pro dia a dia, algumas coisas que vão te agregar pro dia a dia, que vão ajudar você na execução do que você precisa. Então, exemplo, subir uma escada. Parece uma coisa óbvia, né? Pra gente que tem um joelho bom, é uma coisa óbvia. Pra pessoa que tem o joelho estragado, o joelho machucado, o que ela vai fazer? Ela vai precisar, no próximo degrau, de uma forma errada, ou vai jogar o corpo para um lado errado, para não sentir a dor do joelho, mas ao mesmo tempo judiar de outra articulação. E aí ela sobe de forma feia a escada, certo? Então, a execução das coisas ficam mais fáceis, mais claras, mais visíveis quando você pratica o Pilates. Vou dar um exemplo meu aí, vai enganchar no terceiro ponto, que é a postura, né? Eu sempre andei um pouco mais fechada, um pouco mais atada, por vergonha, né? Eu sempre fui muito tímida, como eu falei
Então eu andava olhando para baixo, andava me sentindo assim, nada, um trem. Então hoje eu consigo andar na rua com uma postura um pouco melhor. Deixa eu arrumar esse trem aqui. Eu ando mais com cara de metida, que é próprio do Pilates, essa cara de metida. Mas é muito útil, né? A sua coluna agradece muito quando ela é posta no lugar certo dela. Um exemplo para vocês entenderem, tá? O bumbum, por exemplo, né? Se você olhar, reparar nos homens, a maior parte deles anda com o bumbum para dentro, engolido, chupado. E o bumbum não é para dentro. Seu bumbum fica de pé para você ver. Ficou de pé? Isso, leva seu bumbum em direção ao calcanhar. Você sente um incômodo na lombar, não sente? É isso mesmo, tá? Esse incômodo tem que existir. Tem que existir não, vai existir agora porque está começando, certo? Então esse incômodo vai existir. Mas o seu bumbum ele tem que ficar antes do calcanhar, não depois. Guarda essa regra. Bumbum antes do calcanhar. Essa é a posição correta dele. E a gente esquece no dia a dia de colocar ele no lugar correto. E aí, obviamente, colocou o bumbum no lugar certo, todo o resto vai subir. Não tem como você com o bumbum para fora, com as costas caídas. Isso não existe. Vai subir isso aqui. Então, a minha execução de postura no dia a dia melhorou muito com o Pilates. Então, assim, aí esse é o terceiro ponto, né? Postura. Eu ganhei postura com o Pilates. Eu consigo sentar numa cadeira, por mais que eu desmonte às vezes assim, curve as costas, daqui a pouquinho eu lembro e eu subo. Então, essa postura aqui, né, me dá alinhamento, né, tirou as minhas dores lombares, eu tenho uma lomboceralgia, que hoje em dia não sinto mais nada, graças a Deus e ao Pilates. Eu zerei a minha dor, não sinto mais nada, posso varrer casa, limpar chão, ficar em pé na igreja, como eu fico na missa, que eu não sinto mais nada. Então, assim, ganhar isso, pra mim, que é o que mais me incomodava, cara, muito bom, assim, pra mim eu andei anos-luz. Então, já falamos 3, né? 4, insistência, né? Eu nunca fui uma pessoa de muita insistência nas coisas, pelo contrário, tudo que eu começava eu não terminava. Tem coisas que eu ainda faço isso, tá? Não vou negar pra você não, porque tem coisas que eu ainda faço isso. Tem coisas que eu ainda desisto, porque eu sou uma pessoa preguiçosa. Essa é a realidade. Não é preguiçosa, eu tenho uma crença limitante de que eu não sirvo, de que eu não presto, que eu não consigo. E aí eu acabo não fazendo, porque na minha cabeça eu não presto, então o que eu vou fazer? Não é? Crenças limitantes que a gente tem. Mas, com o Pilates, eu consegui aprender a insistir. Então, exemplo, que eu falei lá no comecinho. Eu pego um exercício do Pilates e eu vou fazendo ele mais vezes durante a semana. Pode ser que no primeiro dia eu não consiga executá-lo, mas com a repetição, no mesmo dia às vezes, com a repetição eu consigo fazer. E mesmo que no mesmo dia eu não faça, com o passar da semana, repetindo durante a semana, vai sair do exercício. Então, essa insistência em executar alguma coisa, em fazer aquilo, isso muda o jogo. Aí muda na vida. Quem não experimenta isso, por favor, experimentar. Essa mudança de vida com a insistência. Não é teimosia, tá? Não confunda com teimosia. Por quê? Você precisa ter discernimento que talvez você não tenha, né, condição de fazer aquele movimento daquele jeito naquele momento. Aí a gente troca a teimosia por insistência. Por quê? Na teimosia, você vai de forma burra, só fazer o trem, fazer. E aí ou você vai executar errado, ou você desiste. Né? Na insistência, você vai pegar um exercício que você queira fazer, exemplo de exercício, então eu não consigo pensar. Pega o exercício, né? Você quer fazer ele. Talvez, vamos supor aí uma prancha. Você não consegue executar a prancha agora por inteiro. Então o que você faz? Você constrói até chegar na prancha. Primeiro fica de 4 apoios, primeiro aprende a tirar o joelhinho um pouquinho do chão, ganha um pouco mais de força no corpo. Aí, nesse de tirar o joelhinho do chão, você vai ficar mais tempo ali. Primeiro fica 5 segundos, vai ficar 10 segundos, fica 20 segundos, 1 minuto. Entendeu? Ganha um tempo naquela execução. E aí você vai ganhando, até chegar na prancha. É uma desconstrução para construir. A gente precisa aprender a fazer isso na vida, né? Então, quando você vai estudar, aprenda a desconstruir aquele tema, destrinchar em várias partes para chegar nele.
Entende? Porque a gente precisa pegar o começo do problema, não só o fim dele. Então, onde é que começa o problema? Para você conseguir destrinchar ele e criar vários tópicos para você ir estudando e se formando e melhorando. A insistência é isso, é você pegar uma coisa, quebrar ela em vários pedacinhos que vão construí-la, não vão destruí-la, tá? E aí você vai estudando e eliminando os pedacinhos, devagarinho, devagarinho, devagarinho. É uma história que eu uso muito dentro do estúdio, né? Fazendo um pouquinho por dia, você vai chegar num pocão lá no fim da semana. Mas se não fizer nada, você não ganha nada no fim da semana. Então, insistir em algo constrói um exercício, constrói uma vida, constrói uma carreira, constrói um negócio. Então, insistência é diferente de teimosia. A teimosia ela é burra, ela cega. Né? A insistência, você começa a olhar todos os pontos que são possíveis. Você olha uma coisa que é muito grande, que é muito difícil, você pensa, tá, é muito grande, muito difícil, mas qual é o começo dela? O que eu chegar nela que eu preciso antes? Então, para fazer ela, o que eu preciso aqui? Vamos supor, eu quero fazer uma cortina amarela. O que eu preciso fazer? Por que eu preciso fazer uma cortina? O que eu preciso para fazer uma cortina amarela? Primeiro do tecido, é amarelo. Que tecido você vai querer? Aí você tem que pesquisar na internet qual o tecido que você quer, qual o melhor tecido para fazer uma cortina, o que você quer, entendeu? Vai destrinchando um problema. Falei demais, mas dá para entender, né? Vamos só dois. Número 5, aceitação. Aí eu vou ter aqui mais ou menos. Por quê? Eu não me aceito tão bem assim, tá? Eu tenho uma dificuldade muito grande comigo mesma, tá? Não vou entrar em detalhes aqui agora, porque eu estou em processo de maturar isso aqui dentro, então ainda me é muito doído. Então eu ganhei alguns pontos de aceitação, ou pelo menos de menos negação, né? E eu sei que isso vai ser uma construção diária, de pouquinho em pouquinho, mas, né, vamos construindo. Então, né, nessa parte de aceitação, o que o exercício conquistou em mim? Eu não tenho o corpo que eu queria ter, por exemplo, nem que eu tinha, né? Antes da pandemia, eu pesava 55 quilos. Já me achava acima do peso, com 55. Hoje eu tô com 65. Tenho 10 quilos a mais pós-pandemia. São pandemia de 2020, 20, 21, 22, 23, 24, são 5 anos, eu ganhei 10 quilos em 5 anos, eu ganhei muito peso. Não é o corpo que eu queria ter, mas é o que eu tenho, né? E cabe agora eu entender como que eu vou fazer para eliminar isso, né? Para sentir menos um pouco e conseguir construir o corpo que eu quero, né? O corpo que eu desejo. Então, eu aceitei que isso aqui é o que eu tenho hoje, que não é ruim, né? Tudo que eu escuto com meus alunos é, mas tá bom assim, está bem, não tá magra. Então, assim, aos olhos dos outros pode estar bom. Pra mim não tá, eu não quero esse corpo desse jeito, eu quero ele diferente. Mas para eu chegar no diferente que eu quero, eu tenho alguns passos. Então, eu já listei os passos que eu tenho que fazer. Por exemplo, hoje eu tinha que fazer uma aula e não fiz ainda. Mas eu vou fazer. Se eu fizer agora de manhã, eu faço à tarde. Não tem problema, vou ficar até tarde mesmo. Então, eu aceitei alguns pontos, outros eu estou construindo. Que pontos você aceitou ali? Aceitei que eu preciso lutar pelo meu negócio, que se eu não me esforçar, eu não vou sair do lugar. Isso é uma realidade. Aceitei que esse aqui é meu corpo, que é templo de Jesus Cristo, eu preciso cuidar dele, eu vou botar entre aspas, tá? Devolver, que eu não vou devolver essa carcaça, vou devolver as minhas intenções de vida, mas vou devolver para ele porque eu tive intenção em construir nessa casa que ele me emprestou. Então eu não posso brincar com o que é dele, né? Então ter esse respeito por Jesus Cristo me leva a buscar sempre o melhor para minha vida. Aceitei que estou aceitando que nem tudo está nas minhas mãos, que nem tudo eu controlo, que eu tenho que deixar ir, né? Tem que deixar ir, igual a minha amiga, eu tenho que deixar ir. Por mais que me doa ver que eu machuquei ela, que ela não pode me perdoar, como ela falou que tinha me perdoado, mas eu esbarro na dificuldade dela de me perdoar. Só isso. Fiz errado, fiz, já pedi desculpas, né? Queria que voltasse as boas, mas não vai voltar. Talvez um dia volte, talvez nunca volte. A vida é isso. E bola pra frente, né? Tentar evitar o pensamento e me dedicar às minhas coisas. Acho que de aceitação eu lembro só disso. Memória péssima. Sexta e última, serviço muito longo. Estudar. A gente precisa estudar com frequência. A gente precisa aprender. Eu estava assistindo alguns vídeos sobre treinamento cognitivo. Por quê? Eu não quero envelhecer e ficar
lenta, devagar, ou desenvolver aquelas patologias de cabeça, como é que chama? Senhor, Alzheimer, Parkinson, demência. Talvez a gente vá desenvolver isso por conta do envelhecimento, mas se eu conseguir retardar ou deixar que isso seja mais lento ou menor grau, eu quero. E para isso, treinar o cognitivo. Então, o Pilates me ajuda a estudar, né? Tanto me ajuda a sentar ali e ler alguma coisinha ou assistir algum vídeo. Eu gosto mais, é mais fácil para mim sentar e assistir um vídeo e ir anotando do que ler. Hoje eu tenho uma dificuldade muito grande em ler. Ontem eu li 2 páginas do meu livro de inveja que eu tô lendo lá. Sou uma pessoa invejosa. Um dia eu faço vídeo sobre isso, agora não. Mas então eu li 2 páginas, tá ótimo. Eu li 2 páginas por dia do livro. Eu já li e risquei algumas coisas que eu queria riscar. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de ler, mas tenho uma facilidade em assistir vídeos ou podcast para aprender. Então, eu posso ir fazer primeiro pela parte mais fácil e inserindo a parte mais difícil aos poucos, entende? Isso com relação ao Pilates. Então, eu estudo bastante com relação ao Pilates, porque minha área de atuação está sempre boa para atender, tanto no online quanto no presencial aqui no estúdio. E também estudo outras coisas que vão aparecendo no caminho que são importantes para mim e para o meu negócio, para minha vida. Então, estudar, o exercício facilita essa parte, esse processo de estudar. Porque você começa a ver as suas dificuldades, você quer aprender sobre as suas dificuldades para se ajudar. 2, que se você é profissional, como eu, você quer aprender para ajudar o outro e para melhorar seu negócio, obviamente. Não vão ser hipócritas, né? Eu vivo disso, então eu preciso que seja bom, né? E que entre dinheiro, obviamente. Não tem como manter minha vida sem dinheiro. E você olhando para si mesmo, você descobre as coisas que você gosta de aprender. E aí você vai em busca, vai em busca, vai em busca. É muito legal. Esse aqui foram os 6 pontos que eu conquistei na minha vida, tá? Meio perdido. Mas, faz aí, pratica na sua casa, aproveita esse canal de meu Deus. Vai sair, vocês têm bastante shorts com exercício. Vai sair alguns mais vídeos com exercícios mais longos, mais compilados certinho para você praticar em casa. Então, faz